bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do Aqui Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas, parceiro agora do Cid Concursos, então provavelmente do mundo. Meu companheiro e minha companheira, vejamos, hoje nossa aula é sobre coesão textual, já que a banca é o CESP. Coesão textual é um assunto deveras importante. Eu não tenho como fazer a prova de língua portuguesa do CESP se eu não sei coesão textual. Aí eu vou até adiantar. O CESP cobra coesão referencial e coesão sequencial. Sempre, em todas as provas. Só que, antes da gente cair para dentro disso daí, para saber o que é referência, o que é sequência, a gente vai estudar a coesão como um todo para abordar e perceber o quanto é importante na nossa prova. Então, acompanha aqui comigo, ó. Um texto é um conjunto de parágrafos formados por conjuntos de frases, formadas por conjuntos de orações, formadas por conjuntos de palavras. A conexão entre essas partes de um texto formam a coesão textual. E aí, meu companheiro, se liga só. Quando a gente estuda a língua portuguesa, a gente normalmente na escola segrega o ensino. Tem um professor de gramática, um professor de interpretação e um professor de redação. Quando na verdade está tudo interligado. Eu só faço a análise textual se antes eu fizer a análise gramatical. Aí vocês perceberam todo esse desenrolar aqui, ó. Conjunto de parágrafos, conjunto de frases, conjunto de orações, formado por conjunto de palavras. Então se liga só nisso daqui, ó. Tudo que a gente tem começa nesse camarada aqui, ó, no morfema. Desse morfema, a gente parte para a palavra. Da palavra, a gente parte para a função sintática. E da função sintática, a gente parte para a oração. Da oração, a gente parte para o período. E do período, eu parto para o parágrafo. Para finalmente chegar ao texto. Do morfema até o período, eu chamo de análise gramatical. E período, parágrafo e texto, eu chamo de análise textual. Repararam como todos os elementos estão interligados? Por exemplo, quando eu falo de análise textual, eu tenho período, parágrafo e texto. Mas para chegar ao período, eu tenho que passar por todos esses outros elementos. E aí, esses conjuntos que se relacionam, que estão aqui, ó, que vão formar a coesão textual, eles se relacionam de diversas formas, seja elementos que vão concatenar através de uma estrutura, fazendo uma ligação, uma referência, ou uma concatenação de ideias. Então, eu tenho que me ligar nisso aqui, ó. A palavra texto vem do latim testum, que significa tecido. Assim, a coesão constitui as conexões entre os fios do tecido, ou entre as informações, de modo a garantir que o texto pareça um conjunto harmônico. Dizemos que um texto está sem coesão quando suas ideias não estão claramente relacionadas. Como assim, Sidney? Vamos lá. Isso aqui é o exemplo do que seria um tecido, que é o nosso texto. Quando a gente olha de longe, a gente não percebe todas essas separações. Quando você olha mais de perto um tecido, você percebe que eles são feitos assim. Então aqui está o texto, e aqui estão as chamadas entrelinhas desse texto, que a gente vai preenchendo através do nosso conhecimento de mundo. Quanto maior o meu conhecimento de mundo, maior a minha capacidade interpretativa. Só que você está vendo que esse texto, ele possui estruturas que são interligadas. Se as relações não estiverem adequadas,
aí a gente diz que o texto não é coeso. Como esse texto não vai ser coeso? Quando um elemento não fizer parte da outra estrutura, forem termos soltos. Agora, eu posso ter termos soltos e posso ter um termo que está até junto, mas se eu não tiver ali utilizado uma conjunção adequada, o meu texto não vai estar coeso. Se eu tiver repetido várias vezes a mesma palavra, o meu texto não vai estar coeso. Então, se eu não fizer o mesmo número de parágrafos, com o mesmo número de linhas num texto, de repente o meu texto também não estará o quê? Coeso. A gente pode até aqui citar 2 exemplos aqui para a gente reparar a diferença de coesão para coerência. Então, bota aqui, ó. Eu não simpatizo com Atadolfa. Ponto. Ela é bonita, simpática e sempre me ajuda. Esse é o texto 1. Agora o texto 2. Mar, brisa, suave, coqueiros. Aí vamos pensar qual é a diferença de coesão para coerência. Coesão, a gente pensa em estrutura. Acho que até o momento agora vocês pensaram em estrutura. E coerência tem a ver com um sentido. Então vamos perceber que a coesão trabalha em prol da coerência. Mas nem sempre o texto coeso será coerente. Assim como o texto coerente nem sempre será coeso. Olha o primeiro exemplo aqui. Eu não simpatizo com Atadolfa. Beleza. Então aqui tem um exemplo que a pessoa que está falando, esta primeira pessoa aqui do singular, não simpatiza com a Atadolfa. Agora, por quê? Aí vem ela, é bonita. Quem é bonita? A Atadolfa. Simpática e sempre me ajuda. Aí vamos pensar. Esse texto, ele está coeso, porque eu não simpatizo com a Atadolfa. Ela é bonita, simpática e sempre me ajuda. Ela quem? A Atadolfa. Então eu utilizei aqui um termo que faz uma retomada de Atadolfa, o texto está interligado, beleza, bonitinho. Então aqui eu tenho um texto coeso. Agora, se a Atadolfa é bonita, é simpática e sempre me ajuda, que motivo eu tenho para não gostar da Atadolfa? Que motivo eu tenho para não ser simpático à Atadolfa? Nenhum. Então o texto está coeso e incoerente. Porque quando a gente fala de coerência ou incoerência, coerente é aquilo que faz sentido. Então não faz sentido eu não gostar da Atadolfa, já que ela só tem atributos positivos. Aí você podia falar assim, é uma recalcada, Sidney. Então vamos lá, ó. Se a pessoa é bonita e simpática, pô, tudo bem. Vamos supor que seja a questão da inveja pela beleza e pela simpatia que a outra pessoa possui. Mas caramba, ela sempre me ajuda. Então como é que eu não vou gostar de uma pessoa assim? Muito incoerente, não é? Agora, olha o próximo texto. Mar, brisa suave, coqueiros. Vocês estão vendo que aqui eu coloquei 3 expressões e nada faz a ligação entre as expressões. São expressões soltas, beleza. Então aqui não é coeso. Tranquilo. Só que estes elementos, eles possuem o mesmo campo semântico. Faz a gente pensar numa ideia maior. Quando eu penso em mar, brisa suave e coqueiros, isso remete a quê? A ideia de praia. Então faz eu pensar na palavra praia. Ao pensar na palavra praia, eu vejo que as expressões possuem um sentido. Então o texto é não coeso, porém é um texto coerente. Tô gostando de ver, Sidney. Mostra mais um pouquinho aí para a gente ver como é que funciona. Então vamos lá, ó. Vamos pegar aqui nossos exemplos. A gente já sabe então que o texto
possui diversas conexões. Vamos começar a trabalhá-las. Então, olha aqui, ó. Os alunos chegaram cedo, mas a porta da sala estava fechada. Decidiram então passar na secretaria a fim de descobrir o que aconteceu. No caminho, os discentes encontraram a diretora, a qual lhes disse que o professor estava doente. Então vamos lá, ó. Todos os elementos que eu coloquei aqui vermelho são elementos que vão trabalhar a coesão textual. Alguns vão fazer uma coesão referencial e outros vão fazer uma coesão sequencial. Daqui a pouco a gente vai entender um pouco melhor. Mas vamos reparar agora e você já vai até construindo o teu conhecimento. Então, ó, os alunos chegaram cedo. Então vamos pensar, se eu estou falando de alunos e se eles chegaram cedo a qual local? A uma escola, provavelmente, ou a um curso, já que eu estou falando de alunos. Eu não vou falar que os alunos chegaram cedo, sem mais nem menos, a uma padaria, não é verdade? Então aqui, ó, os alunos chegaram cedo, mas, a esse mais ele é o quê? Ele é uma conjunção adversativa. Show? Então, se é uma conjunção, trabalha a coesão sequencial. Afinal de contas, a coesão sequencial é aquela que demonstra a sequência das ideias. Para indicar causa, consequência, finalidade, oposição e por aí vai. Então, ó, mais está indicando o quê? Adversidade. Está indicando contraste, está indicando oposição. Mas a porta da sala estava fechada. E por que alguém utilizaria esse mais aqui? Afinal de contas, qual foi o intuito? Vamos lá. Se os alunos chegaram cedo, eles chegaram cedo porque tinham confiança de que era um horário adequado a chegar. Mas a porta da sala estava fechada, ou seja, quebrou uma lógica. A oposição é a quebra da lógica. Eles esperavam chegar cedo, de repente, para pegar um local ali na frente da sala, mas a porta da sala estava fechada. Beleza. Continuando. Decidiram. Opa, quem decidiu? Os alunos. Então, o verbo aqui, ele faz uma retomada da palavra alunos. Até mesmo porque, olha que importante, quando a gente tem o verbo na terceira pessoa do plural sem um referente, nós dizemos que estamos diante de um sujeito indeterminado. Só que aqui tem um referente diante desse contexto, não tem? Então, quem decidiu? Os alunos. Aí, continuando. Decidiram então é conclusivo. Beleza. Então, aqui eu tenho uma conjunção conclusiva. Decidiram então passar na secretaria a fim de descobrir o que aconteceu. A fim de indica finalidade. E aí vamos entender a intenção. Os alunos chegaram cedo. Beleza, mas a porta da sala estava fechada. Opa, alguma coisa precisamos fazer, porque eles esperavam que a porta estivesse o quê? Aberta. Diante disso, eles concluíram que deveriam passar na secretaria. Por isso que a gente coloca, decidiram então, decidiram portanto. Decidiram então passar na secretaria com um intuito, com a finalidade, com um objetivo, descobrir o que aconteceu. No meio do caminho, os discentes, quem são esses discentes aqui? São os alunos. Por que foi empregada a palavra discentes ao invés de empregar a palavra alunos? Porque na fala eu posso várias vezes repetir o mesmo termo. Na escrita, quando eu repito várias vezes o mesmo termo, eu demonstro pobreza de vocabulário. Então é para isso que a gente deve evitar a repetição dos termos dentro de um texto. Tranquilo? Agora, os discentes encontraram a diretora, a qual, mais uma vez, quem é este a qual? A diretora lhes disse que o professor estava doente. Aí pensa aqui no verbo. Quem diz alguma coisa, que o professor estava doente, a quem? A alguém. No caso aqui,
aos alunos. Por isso que a gente botou o lhes. Então, esse lhes aqui está fazendo referência a alunos. E aí, observa o quanto esse texto está coeso e coerente, porque a coesão trabalha em prol da coerência. Tranquilo, meus companheiros? Então, vamos lá. Qual é a importância, então, disso aí, Sidney? Isso é importante em qual parte da nossa prova? Vamos lá. Nas provas de redação, os candidatos são frequentemente penalizados por não empregarem palavras que marquem a transição entre duas ideias ou dois parágrafos distintos. Nas questões de interpretação de texto, o candidato precisa entender os tipos de elementos coesivos e como eles funcionam. Então, galera, na verdade, isso é importante, tanto para a interpretação quanto para a produção textual, até mesmo porque a redação nada mais é do que uma interpretação ao contrário. Então, quando a gente produz um texto para uma prova, é importante que eu esteja atento à ortografia, à estrutura, à coesão e à coerência. Só que esta coesão, ela significa muita coisa, porque ela pode atrapalhar na questão da estrutura e pode atrapalhar na questão da coerência. Então, coesão textual significa muita coisa para produzir um texto. E dentro da parte interpretativa, quando a gente estuda a parte da análise textual, nós percebemos que existe a compreensão e a interpretação. Se você for parar para pensar, as provas do CESP basicamente trabalham mais a compreensão de um texto. Raras são as questões propriamente de intelecção, que dependem de nosso conhecimento de mundo. Raras. E aí é o seguinte, se está dentro do texto, basta eu ter calma e atenção que eu vou achar. E os elementos coesivos vão sempre contribuir para o entendimento do texto. Agora vamos cair para dentro e começar a especificar. Nós temos dois tipos de coesão. Nós temos a coesão referencial e nós temos a coesão sequencial. Para que serve a coesão referencial? Serve para evitar a repetição dos termos dentro de um texto, como eu disse a vocês. Então, basicamente, nós temos aqui uma classe gramatical muito importante, que é o pronome. Então, o pronome, ele sempre trabalha para quem? Para o nome, que é o substantivo. Então, para evitar a repetição do substantivo, nós utilizamos o pronome com este intuito. Agora, nem sempre vai ser só o pronome. O pronome é um elemento básico para evitar a repetição. É até por isso que a gente direciona para 3 tipos de pronomes. O pronome relativo, o pronome demonstrativo e o pronome pessoal oblíquo átono. São pronomes muito importantes na parte da coesão textual. Mas nós vimos no exemplo anterior que o verbo pode fazer isso. E há diversas outras formas também de evitar a repetição, como elipses. E daqui a pouco a gente vai ver isso com calma. Agora, e o que é a coesão sequencial? É a sequência das ideias empregadas dentro de um texto, para dizer se é causa, consequência, finalidade, oposição, conclusão. É assim que funciona. Agora, Sidney, como é que a gente vai estudar isso? A gente vai começar pela coesão referencial. Então acompanha aqui comigo, ó. Os principais elementos que estabelecem a coesão referencial são os substantivos e os pronomes. Show de bola. Então, olha aqui, ó. Exemplo. Maria trocou o relógio que seu pai lhe havia dado. O aparelho estava com defeito, então a vendedora logo substituiu o presente comprado por seu João. E aí, olha só a sacada que eu fiz aqui com as coresinhas aqui no nosso quadro. Nós temos Maria, que é a nossa primeira personagem, nossa personagem dita principal. Maria trocou o relógio. Aí observa, esse relógio agora está azul. Maria está o quê? Vermelho. Então vamos lá. Então aqui a gente tem um substantivo, que é um nome próprio. Aqui a gente tem um substantivo concreto. Beleza, tranquilo. Agora, ó, Maria trocou o relógio que seu pai lhe havia dado. Este que está fazendo referência a quem?
a relógio. Então aqui a gente tem Maria, que é um substantivo, relógio, que é um substantivo, e o quê? Que é um pronome relativo, que sempre faz referência a termo anterior. Aqui no caso, a palavra relógio. Aí a gente tem seu. Seu pai lhe havia dado. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um grande convite para você que acabou de assistir esse pequeno trecho da nossa aula demonstrativa desse nosso professor maravilhoso. Se você gostou, se você quer assistir o restante dessa videoaula, então acesse nosso site laconcurso.com.br e lá nós temos um curso completo, um curso super atualizado e focado no Conselho Regional de Farmácia 2017 do Estado de São Paulo. O nosso curso custa apenas um investimento de 10 parcelas de R$ 25. Nós temos aí 100 dias de acesso. Durante esse período você pode assistir quantas vezes desejar e na hora que quiser. Bacana? O convite está feito, pode se matricular que você não vai se arrepender. Ah, já ia esquecendo, você quer o material de apoio dessa videoaula? Então é muito fácil, muito simples, clique aqui embaixo que nós temos um link para você fazer o download desse material gratuitamente. Tá certo, meus amigos? Então espero vocês aqui no LAC. Fui, obrigado, fui, tchau. Clique LAC.